Aviso importante: as mulheres estão proibidas de ler este livro. Portanto, não assista a este vídeo que é a versão audiobook. Obrigada. Leitura do livro O Jardim da Paz. Versão audiobook do autor Rabino Shalom Arush. Realização: Canal Marido de Verdade no YouTube. Vamos começar agora a leitura da última parte do capítulo 3. Voltando para casa. Uma regra geral em espiritualidade é: o que começa bem acaba bem. Por isso, o primeiro passo do marido quando chega a casa depois de um dia longo e difícil de trabalho tem um papel fundamental na harmonia conjugal. Esse é o momento ideal para mostrar à mulher que ela vem em primeiro lugar. Mesmo que as crianças o recebam à porta, sua primeira pergunta deve ser: cadê a mamãe? O cumprimento do marido deve ser carinhoso, animado e com palavras doces que mostrem como ele está feliz em voltar para casa. Primeiro ele deve perguntar como a esposa está e como foi seu dia, demonstrando verdadeira preocupação com seu bem-estar. Colocar as próprias necessidades de lado e dedicar sua atenção a ela assim que chega a casa garantem ao marido uma alta pontuação em Shalom Bait. A mulher aprecia poder compartilhar a vida com o marido e adora contar-lhe tudo o que aconteceu enquanto não estavam juntos. O marido deve ouvir com atenção a tudo o que ela tem a dizer, mesmo que pareça sem importância. Isso dá a ela a maravilhosa sensação de que pode contar tudo a ele. Por isso, se o marido a critica, é como se ele traísse sua confiança. Ela não abre o coração para que ele enfie uma faca. Ao deixá-la desabafar, o sábio marido previne que a esposa fofoque com as amigas. E mesmo que ela fale de outras pessoas para o marido, ele deve filtrar os comentários dela internamente e evitar repreendê-la. Até onde vai a honra? Um dos meus alunos estava se preparando para rezar Mincha, a reza da tarde. Sua esposa ligou e lhe pediu que voltasse para casa imediatamente. Ele disse que começaria a reza em 2 minutos com os outros alunos da yeshiva e perguntou se ela concordava em deixá-lo ficar por mais meia hora. Ela disse que não e pediu que ele voltasse imediatamente. Foi o que ele fez, mesmo que tivesse de rezar sozinho em casa. Deixe-me explicar. O exemplo acima é sobre um homem virtuoso que não inventa desculpas para fugir das responsabilidades, como rezar com Minyan. Segundo nossos sábios, às vezes cumprimos a Torá quando colocamos os livros de Torá de volta na estante. Se a mulher tem a segurança de estar em primeiro lugar e de que o marido estará presente quando ela precisar, ela irá praticamente deixá-lo livre para fazer o que quiser. Meu querido professor, o Rabino Eliezer Berland, sempre dizia a seus discípulos com problemas conjugais: ouça o que sua mulher tem a dizer. Se ela lhe pede para voltar para casa, vá para casa imediatamente. Depois ela lhe dará 1 mês de férias. Se a lei judaica pode ser interpretada a favor da paz no lar, ou seja, se a Torá deixa uma pessoa perder uma aula de Torá ou uma reza com Minyan, o marido tem de estar disposto a colocar de lado seus próprios planos, trabalho e lazer para atender aos pedidos da esposa. Se o marido acha que a esposa o trancou em uma prisão, isso significa que ele não passa a ela a segurança de estar em primeiro lugar. Fla luta contra as coisas que ele considera mais importantes. Não apenas isso, mas seu sofrimento é indescritível quando ele prefere outros interesses a estar com ela. Então, assim que ele a faz se sentir como prioridade máxima, a porta da prisão se abre. Essa é a Torá. Não interprete mal o que foi dito até aqui. Ninguém deve ter a impressão errada de que é permitido violar a Torá para que a esposa se sinta em primeiro lugar. Os mandamentos da Torá devem ser respeitados rigorosamente. O marido então deve ser sábio o suficiente para dar à esposa a sensação de que ela é prioridade sem fazer concessões com relação a halacha. O marido deve mostrar à esposa que ele sempre estará presente quando ela precisar. Isso é feito pela atenção que ele lhe dá, pelo modo como ele a escuta e pela rapidez com que ele atende aos seus pedidos. Esse sentimento pode ser reforçado com respostas carinhosas aos seus pedidos, como: agora mesmo, querida, ou será um prazer, meu amor. A mulher precisa sentir que o marido se importa com ela. Geralmente, palavras gentis e respostas imediatas fazem uma mulher feliz.
Talvez o marido tenha que pagar o preço de perder uma aula de Torá ou uma reza com Minyan, mas, com uma esposa autoconfiante, ele poderá aproveitar centenas de rezas e aulas sem interrupção. A eventual necessidade urgente de ajuda e atenção é uma oportunidade de ouro para que o marido mostre à esposa que ela vem em primeiro lugar. Quando ele atende a sua ligação com rapidez e disposição, ela sentirá que não precisa competir por amor e atenção. Isso dá a ela profunda alegria e satisfação. Ela permitirá alegremente que ele busque seus próprios interesses, especialmente estudo de Torá e reza. Qualquer mulher normal entende que pedir para o marido voltar do trabalho para casa prejudica a própria renda. Mas o marido nunca deve lhe dizer isso. Mesmo que ele tenha horas de trabalho, reza e estudo, ela ainda quer escutar e sentir que é prioridade máxima. Portanto, quando ela precisa dele, ele deve responder imediatamente. Às vezes o chamado de uma mulher é apenas um teste, consciente ou não, para o marido. Ela quer ver e ouvir que é número 1. Dar esse conforto a ela é o melhor de todos os presentes. Acalme-se. Alguns estudantes de Torá, especialmente os Baalei Teshuva, novatos no judaísmo ortodoxo, que deram grandes passos no cumprimento da Torá, com o coração queimando e ansiando por Hashem, perguntam-se: como posso colocar minha esposa acima de Hashem? É claro para todos, especialmente para a esposa, que Hashem e seus mandamentos têm precedência sempre. Até mesmo com relação a um mandamento tão importante como honrar os pais, se o pai ou a mãe pede que o filho ignore uma pequena lei, o filho não deve obedecer. A resposta é que o marido deve dar à esposa o sentimento de que ela não precisa competir com ninguém por sua atenção, nem mesmo com Hashem. Hashem quer que o marido honre a esposa dessa maneira. Imagine que um marido queira assistir a uma importante aula de Torá, mas sua mulher quer que ele fique em casa. Se ele age como um falso beato, como fazem alguns maridos, e diz: do que você está falando? Ficar em casa? Hashem ordenou o estudo da Torá, dia e noite. Tenho de cumprir o desejo de Hashem antes de cumprir o seu. Ele irá entristecê-la e ganhará uma poderosa adversária. Não é assim que se fala com uma mulher. Em vez disso, ele deve dizer: querida, você e suas necessidades são a coisa mais importante da minha vida. Se você precisa de mim em casa, estarei aqui. Com palavras delicadas assim, uma situação conjugal tensa e difícil dá uma volta de 360 graus. Se o marido dá à esposa a segurança de que ele estará presente sempre que ela precisar, ela não tentará mais caçá-lo ou aprisioná-lo. Tudo o que interessa é que ela não tem de competir com ninguém pelo primeiro lugar na vida dele. Enfatizo novamente que a mulher não espera ser mais importante que Hashem e sua Torá. Mas se o marido constantemente usa a Torá e as mitzvot como desculpa para ignorá-la, ela odiará a religião e seus princípios. Até pior, ela pode acabar abandonando o jugo da Torá e seus mandamentos, Dias nos livre. Portanto, o marido deve fazer praticamente tudo para dar à esposa a segurança de ser prioridade máxima em sua vida. Quando um homem religioso trata a esposa como rainha, ela fará tudo para reforçar a fé e o cumprimento da religião. Fazer a ponte entre as necessidades da mulher e as outras obrigações do marido não é nada fácil. Por isso, o marido deve rezar sempre a Hashem por orientação e assistência divina, para que possa fazer a esposa sentir que vem em primeiro lugar sem comprometer seu cumprimento de todos os mandamentos. Para tanto, veja as seguintes orientações. Há muitas áreas em que podemos ser flexíveis. A diligência religiosa do marido, resultado do IECARA convencendo-o a ser mais rigoroso, faz com que ele imagine estar sendo colocado contra a Torá pela própria esposa. Hashem não nos dá testes e atribulações que não podemos aguentar. Se o homem para e pensa, pode encontrar uma maneira de atender aos desejos da esposa sem fazer concessões quanto a halacha. Se o marido faz a mulher sentir que é prioridade em todas as áreas permitidas pela halacha, ela não exigirá coisas fora do contexto do que é permitido no judaísmo. A esposa se opõe à Torá somente quando o marido a faz ficar cansada da Torá, como se ela estivesse competindo com a Torá por amor e atenção. Se o marido cede aos desejos da mulher, ela lhe retribuirá em dobro.
É isso que significa o dizer dos sábios às vezes, colocar a Torá de lado faz parte do próprio cumprimento da Torá. Quando o marido fecha a Gemara para ajudar ou fazer um favor à esposa, ele está seguindo os ensinamentos da própria Gemara. Quando estiver na dúvida sobre como acalmar a esposa e cumprir os mandamentos da Torá ao mesmo tempo, consulte um rabino qualificado. A mulher é um tessadik oculto. A mulher que sente ser prioridade na vida do marido tem a paz interior, a alegria e a força que a tornam capaz de aguentar qualquer dificuldade. Ela é a parceira perfeita. Dirá sim, em vez de não, e apoiará e ajudará o marido em tudo o que ele fizer. Além da assistência consciente, a felicidade da mulher invoca uma abundância de bênçãos divinas, tanto materiais como espirituais. Por isso os sábios nos advertiram para sermos extremamente cuidadosos ao honrar a esposa, pois a bênção na casa do homem existe pelo mérito da mulher. Os méritos, ações e influências da mulher não são sempre visíveis. Ela age nos bastidores. O marido é mais visível ao público e é elogiado por suas boas ações. As pessoas não notam os feitos da mulher, a filha do rei cuja honra é encoberta aos olhos do público. Salmo 45. Por fora, parece que o sucesso e a renda dependem do marido. Na verdade, a abundância secretamente vem do alto pelo mérito da mulher. Quanto mais o marido a honra, mais se beneficia com prosperidade material e espiritual. O meu e o seu são dela. Diz o velho ditado que por trás de um grande homem há uma grande mulher. Quando o Rabi Akiva retornou à sua cidade com milhares de discípulos, ele disse: o meu e o seu são dela. Ele atribuiu todas as suas elevadas conquistas à sua esposa. Vamos analisar o que disse o Rabi Akiva. O sucesso no estudo da Torá e os milhares de alunos são realmente conquistas da mulher dele? Ela concordou em deixá-lo passar anos fora de casa estudando Torá, mas foi ele que se dedicou aos estudos dia e noite. Tudo é mesmo mérito dela? O Rabi Akiva não era mentiroso. Ele sabia que seu sucesso era produto da iluminação da alma da esposa. Como grande sábio, ele sabia que não devia levar a fama por todas as suas conquistas. O Baal Shem Tov disse que se sua primeira esposa tivesse vivido mais, seu nível espiritual seria tão elevado que ele poderia ter ascendido ao céu em uma tempestade de fogo no meio do mercado. Essa foi uma comparação ao nível espiritual do Eliyahu Hanavi, que ascendeu ao céu numa tempestade de fogo no meio do deserto, longe de qualquer pessoa. Se a esposa do Baal Shem Tov tivesse vivido mais, ele teria ascendido na frente de todos. Isso soa estranho. O que faltava ao Baal Shem Tov? Por que a morte de sua mulher impediu-lhe a elevação espiritual? Aprendemos que quando um homem vive em paz com a mulher, suas almas se fundem. Então, ele ganha todos os benefícios dos maravilhosos atributos espirituais dela. Ela o completa. A esposa é como o motor a jato que propulsiona o foguete. Mas, sem harmonia conjugal, o homem é como um avião bimotor com defeito em um dos motores. Uma aeronave assim não pode voar na velocidade ideal. Até pior, há o perigo de explosão. Só porque os poderes do homem são visíveis e os da mulher não são, não significa que a influência dela seja menor que a dele. Com isso em mente, podemos entender o quão profundamente o Baal Shem Tov lamentou a morte da primeira esposa. Em suma, enquanto o marido busca a espiritualidade, se ele ignora a esposa ou não atende às suas necessidades, particularmente a necessidade de ser prioridade máxima, ele acaba perdendo sua espiritualidade completamente. Se ele não investe o necessário em atenção, tempo e dinheiro, para lhe dar a sensação de que ela vem em primeiro lugar, ele não ganha nada e pode até perder tudo. Reunião urgente. Analise a seguinte situação. O marido tem uma reunião urgente em algum lugar e a mulher não quer que ele vá. O que ele deve fazer? A resposta é que Hashem decide se ele irá ou não, e ele deve subjugar a sua vontade à vontade de Hashem. Então o marido deve dizer à mulher que ele fica feliz em seguir a vontade dela e ficar em casa se é isso que ela quer. Ele deve falar com sinceridade, tirar o chapéu e o casaco e sentar-se ao seu lado. Silenciosamente, ele deve rezar:
Hashem, se você não deseja que eu vá aonde tinha planejado, ajude-me a aceitar esse obstáculo com alegria e fé. Ajude-me a acreditar que essa é a sua vontade para que eu possa aceitar suas decisões com emuná e felicidade. O marido que sinceramente diz à mulher que tentará de tudo para fazê-la feliz, dando-lhe o sentimento de ser prioridade máxima, lucrará de duas maneiras. Primeiro, se ela não permitiu que ele fosse porque se sentia ignorada, agora que ele lhe deu a atenção e o respeito adequados, ela o deixará ir. Segundo, se ele cede à esposa, cede a Hashem. Isso é exatamente o que Hashem quer. Quando o marido anula o próprio ego em relação a Hashem, ele não precisa mandar os obstáculos da vida que fariam esse papel. Se de qualquer modo ela não quer que ele vá, há alguma outra razão. Talvez a esposa se sinta ameaçada ou em competição com o que o marido vai fazer ou ver na viagem. Mas quando ele demonstra que ela vem em primeiro lugar sempre, ela não sentirá mais que precisa competir com ninguém. Se ela ainda o impede, está na hora de uma autoavaliação, teshuva e reza a Hashem. O que quer que aconteça, o marido tem de aceitar sua situação com alegria, sem reclamação ou olhar de desagrado. Ouça o Rabino. Certa vez, o Rostover Rebbe, de abençoada memória, prescreveu uma retificação de alma a seus alunos, pedindo que eles passassem o feriado de Sukkot, todo ano, em uma vila isolada no leste da Polônia, independente de qualquer dificuldade que isso pudesse causar. Um dos estudantes que vivia longe da vila polonesa disse à esposa, sem pedir sua opinião, que ele não ficaria em casa para Sukkot. Estava previamente determinado em sua mente que o Rebbe ordena, ele faz. Mas a esposa rejeitou a ideia vigorosamente. Não apenas isso, ela se sentiu desprezada pelo fato de o marido estar pensando em abandoná-la em Sukkot. O jovem estudante não hesitou. Ele não tinha dúvida de que a santa alma do Rebbe tinha precedência às necessidades materiais diárias da esposa. Qual opinião é mais importante? Então ele viajou sem o consentimento da mulher. Quando ele voltou para casa, descobriu que alguém havia influenciado sua esposa a assumir uma oposição ferrenha contra ele e seu Rebbe. Agora ela era cruel e vingativa, e não mais a mesma garota doce com quem ele havia se casado. Ele não podia nem encostar nela. Apesar de tudo isso, o jovem ainda tinha a intenção de viajar no próximo feriado de Sukkot. Ele não fazia a menor ideia de como as coisas se resolveriam. No entanto, graças à benevolência de Hashem, ele encontrou o Rebbe Shlomo Harsky, seu primeiro professor no Cheder, que havia lhe ensinado o Aleph Beit. O Rebbe Shlomo era um homem de emuna pura e simples, que tinha experiência com esse tipo de jovem ambicioso que negligencia o casamento em busca de níveis espirituais elevados. O Rebbe Shlomo disse, esse não é o caminho, meu filho. Quando o Rebbe lhe pediu para fazer a jornada, ele não tinha a intenção de destruir seu casamento. O seu desafio é ser capaz de obedecer à ordem do Rebbe enquanto mantém sua esposa feliz. O jovem perguntou, como eu faço isso? No ano passado, tudo estava bem entre nós, mas ela não queria que eu fosse. Neste ano, vou ter que persistir em minha dedicação e viajar, aconteça o que acontecer. O Rebbe Shlomo disse, isso não é perseverança nem dedicação, mas sim pura tolice. Ouça bem, diga a ela que este ano você não pretende ir sem o seu consentimento. Dê a ela o seu passaporte e peça desculpas pelo seu erro. Diga que você recebeu maus conselhos de amigos, que praticamente o forçaram a viajar. Então diga que depois de uma autoavaliação, você decidiu que ela é mais importante que a viagem. Melhore seu comportamento e mostre que ela vem em primeiro lugar na sua vida. O único esforço que você tem de fazer para poder viajar novamente é dedicar-se o máximo possível a teshuva e reza pessoal, implorando a Hashem que lhe permita fazer a viagem. O Rebbe Shlomo continuou, depois de fazer teshuva completa e ter se tornado um marido exemplar, você pode gentilmente pedir a permissão da sua esposa para viajar. Se ela mostrar o mínimo de descontentamento, recue e aceite que Hashem quer que você dedique mais tempo e esforço para reza e teshuva. Saiba que, como disse o rei Salomão, quando Hashem está feliz com a conduta de uma pessoa, até seus inimigos voltam para fazer as pazes.
O jovem sabia que seu professor de infância só queria o melhor para ele. A sabedoria e o bom senso do Rebbe Shlomo eram evidentes, assim como a pura verdade de seu conselho. Ele colocou a recomendação do Rebbe em prática e, no final do ano, fez a viagem com o apoio e as bênçãos da esposa. Se a sua esposa é contra o que você faz, diga-lhe que ela vem em primeiro lugar. Dê a segurança de que ela não precisa competir com nada ou ninguém pelo seu amor e atenção. Quando a pessoa aceita a vontade de Hashem e reage aos obstáculos com teshuva e reza, e não com impetuosidade e rispidez, os obstáculos desaparecem. Se alguém precisa de salvação, uma sessão de reza de 6 horas seguidas pode mover montanhas. Quando o homem reza o suficiente e alcança o nível em que Hashem está contente com as suas ações, o seu inimigo, a esposa, como dizem os nossos sábios, se tornará um querido em suma. A esposa, ela vem sempre em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. Hashem, o marido tem de estar atento às mensagens de Hashem, pois ele muitas vezes fala por meio da esposa. Teshuva e reza abrandam os julgamentos severos que se manifestam em uma esposa desagradável. Se cumprimos a vontade de Hashem, os julgamentos severos se tornam benevolência compassiva. Fim da leitura da última parte do capítulo 3.